Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Diálogos aqui no YouTube da Seichonoye do Brasil. Gostaria de agradecer por você estar aqui com a gente para acompanhar mais uma conversa aqui. Lembramos a todos que todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos conteúdos novos para você aí de casa, do trabalho ou mesmo através do celular poder nos acompanhar aqui os ensinamentos da Seichonoye. Hoje, teremos como tema, meu filho está usando drogas, e agora? Meu nome é Pedro Henrique, sou o líder da iluminação da Seichonoye e estarei aqui conversando com vocês no dia de hoje. Teremos aqui a presença ilustre de alguns preletores da Seichonoye. Contamos aqui com o preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o programa Diálogos, preletora Lilian, preletor Henrique, o nosso líder da iluminação, chamado carinhosamente de PH. Obrigado. Teremos também aqui a honra de contar também com a presença da aspirante a preletora da sede internacional, Lilian Suzibaf Norimatsu. Muito obrigado, preletora. Muito obrigada. Pedro, é o nome do meu avô, Pedro, então... Gosto muito do seu nome e agradeço por estarmos juntos, e também ao preletor Marcos, preletor Henrique, muito obrigado, e a você que está aí conosco, nosso muito obrigado, hein? Vamos ficar bem atentos, porque vai ser um tema bem especial. Legal. E, para fechar aqui, também na nossa mesa, temos o preletor em grau sênior, Henrique Tsutomko. Seja bem-vindo, preletor. Olá, obrigado. Olá, amigos que nos acompanham, Uma alegria poder estar aqui falando sobre um tema tão importante, E junto aqui com o nosso querido PH, que ninguém chama, todo mundo chama de Pedro, mas ninguém sabe que o nome dele é Pedro, PH, E com nossos queridos amigos preletores aqui, preletor Marcos, preletora Lília, uma alegria para mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos, a presença dos senhores aqui, nessa roda de conversa, pessoal aí de casa também. E, sem mais delongas, vamos então entrar no tema, Meu filho está usando drogas, e agora? Podemos começar com a senhora, preletora Lília? Sim, começamos por favor. com as damas, então. As damas primeiro. Vamos ser gentis. Então, para iniciar, então, o nosso tema e tudo mais, queria saber, assim, como o ensinamento da Seichonoye aborda a situação de um filho envolvido, então, com drogas, Você poderia trazer essa visão da Seichonoye? Tá, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui. É um tema bastante complexo, esse de drogas, mas a Seichonoye aborda esse tema com muita tranquilidade, baseado em alguns pilares aí, que é os pilares do nosso próprio ensinamento, de que somente existe Deus e a imagem verdadeira. Então, quando a gente pensa, meu filho usa drogas, quem que está usando drogas? É seu filho, e que filho que é esse? É o filho da imagem verdadeira, o filho de Deus perfeito, o filho imagem e semelhança de Deus, ou é o filho que está manifestando esta ilusão do uso de drogas? Na Seichonoye a gente fala ilusão, é tudo aquilo que não é perfeição, não é a criação de Deus. Então, nós chamamos de ilusão, chamamos como uma criação, então, da mente. Então, esse é o primeiro, diria assim, acho que é a primeira abordagem da Seichonoye. Meu filho está usando droga, mas o seu filho é filho de Deus, Então, não é o Filho de Deus que está usando droga, mas só existe o Filho de Deus. Então, quem está usando droga? É o filho carnal que está se manifestando
para, nesta família, através, né, desta situação, desse comportamento, está propiciando uma grande lição. Uma grande lição para os pais, uma grande lição para toda a família. Nós consideramos também, né, um filho que usa drogas dentro do lar, a gente considera que é um anjo, a gente considera que é um mestre, né? É um anjo porque, através dessa situação, a gente está dando só uma pinceladinha aqui. Né, durante o nosso debate aqui, a gente vai falar, talvez essa pergunta vai percorrer todo o nosso diálogo, né? Mas a gente vê como um anjo que veio para salvar a família, a gente vê como um mestre que veio para nos dar uma grande lição, e, através desse comportamento, é a grande oportunidade de uma reflexão para toda a família. Até que ponto nós estamos vivendo esta vida conforme a vontade de Deus, né? Então, eu só vou iniciar assim, para que os meus colegas também possam dar continuidade, mas eu diria que o ponto principal é esse, né? O meu filho é filho de Deus. O filho que usa drogas é só a manifestação desse filho de Deus, uma manifestação distorcida. Por que está distorcida? É o que a gente vai conversar hoje. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só lembrar que, como a pretora Lília começou a dizer, né, é um tema extremamente complexo, não é? E acho que é interessante até as pessoas que estão nos assistindo agora pensarem em participar de um evento nosso numa academia de treinamento espiritual. Nós temos aí em vários lugares do Brasil academias onde a pessoa passa 1, 2 dias, até, na verdade, 5 dias conosco, e ali sim ela vai poder mergulhar com mais profundidade naquilo que nós estamos falando aqui, entender melhor naquilo que vai ser falado no diálogos, né? Mas o que a pretora Lilian falou é verdade. Primeiro, o alicerce é distinguir, né, o que existe daquilo que está manifestado, né? Nós da Seichoné dizemos, o que existe é aquilo que Deus criou. O que está manifestado pode mudar. O que existe não se muda, porque Deus criou. Deus criou o amor, a sabedoria, a compaixão, isso não muda. A ilusão, ela pode ser mudada, e então vamos estudar como podemos mudar esse aspecto fenomênico ou a ilusão. Ótimo. É interessante, né? Porque a gente vai discorrer sobre isso durante a nossa conversa, mas é importante, as pessoas que estão ouvindo e já têm, né, essa vivência, né, estão passando por essa vivência, entender, né, com base nessas dicas que a gente vai estar aqui dando hoje, o que são essas manifestações? Por que esse Filho de Deus está se manifestando hoje dependente de algum tipo de droga, né, algum tipo de subterfúgio aí para se satisfazer de uma forma temporária e errada. Então, eu acho que com o decorrer aqui da nossa conversa, vai ficar mais claro por que muitas vezes isso está acontecendo e qual é o papel da família junto com essa pessoa, né? Porque o filho pode estar ali passando por esse momento, mas não é só o filho, né, que está envolvido com isso, na verdade. Toda a família vai estar passando por um processo, e é importante que a gente tenha essa consciência. Meu filho é um drogado, calma lá, seu filho é filho de Deus, mas se vocês estão passando por aí, vocês estão nesse momento juntos, todos têm que refletir, vivenciar e começar a praticar, né? E acho que hoje a gente vai estar, nos próximos minutos, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso e vão dar vários insights, né? As pessoas vão ter vários insights sobre o que está provocando esse tipo de manifestação, né? Acho que vai ser bem interessante. Sim, né? Interessante. O pretor Marcos comentou aqui sobre as academias da Seichonoye, né? Eu gostaria de falar aí para o pessoal de casa que, caso você não conheça, né, alguma academia e tudo mais, você pode entrar no nosso site, sni.org.br, e lá tem uma aba onde você encontra as academias. Temos academias espalhadas pelo Brasil, né? E com a programação também, você pode achar um evento, um seminário que você tenha, que você ache mais adequado para ti, né? E pode estar ali participando de um evento da Seichoné em uma das nossas academias. E aí, retornando aqui, né? Nós, na Seichoné, ela é muito conhecida como um ensinamento que ele é prático, né? E aí eu gostaria de saber se tem alguma prática ou algumas práticas que são sugeridas, né? Dentro da Seichoné para ajudar esses pais que estão tendo essa situação dentro de casa, né? Muitas vezes. Aí vocês podem ver quem quer responder. Vamos fazer um midunité, um paro ímpar. Vai tirar um paro ímpar aqui, né? Acho que, por favor, fica à vontade. Não? Pode falar. Muito obrigada.
Não, é que me vem bem forte, né? Que a primeira prática é a harmonia familiar, né? Poxa, se a gente tem um filho, né, que está usando droga, pode ser seu filho, pode ser seu irmão, né, pode ser até seu pai, sua mãe. Se tem alguém da sua família que está usando droga, essa pessoa não está feliz. Acho que é o ponto também, né? Como o preletor Marcos já ressaltou. O Filho de Deus já é perfeito, a gente não vai, né, refletir sobre o Filho de Deus em si. Mas quando ele se manifesta, ele pode se manifestar de inúmeras formas e isso vai estar dependendo do ambiente onde ele vive. Então, ele vai se manifestar como alegre, feliz, ou triste, ou revoltado, né? Então, assim, é importante, né, observar, né? Se tem alguém da minha família usando drogas, primeiro, ele não está feliz, né? Se é seu filho, né? Você como pai, como mãe, procure, em primeiro lugar, manter a harmonia conjugal. Ah, mas eu sou separado do meu marido, pode ser que alguém, né, comente. Não, mas não importa. Mantenha a harmonia com o pai do seu filho, com a mãe do seu filho. Essa harmonia conjugal, essa harmonia familiar, né, vai ser realmente a base para lidar com essa situação. Pode ser até a situação mais preventiva de não termos, né, filhos envolvidos com droga, né, a partir de um lar harmonioso. Mas se a gente já detectou, já se manifestou, então vamos lá, né, procurar então trabalhar essa harmonia. A gente pode trabalhar a harmonia conjugal, né, através de uma atitude, né, a partir de agora vou me harmonizar, né? Tão simples quanto isso. Uma vez perguntaram para o mestre, né? Mestre, eu estou em desarmonia com a minha esposa, o que eu faço? Aí o mestre respondeu, harmonize-se. Simples assim, né? Então, assim, né? Harmonizar-se é decidir manter um lar em harmonia, né? Isso é primordial. Eu vou falar duas e vou passar aí para os colegas, né? Mas, então, a visão de que ele é filho de Deus, né? Então, se tem um lar estruturado com harmonia conjugal, com harmonia familiar, e se todos os membros da família, não é só um, porque, como eu disse aqui, ele é um anjo que veio para salvar a família. Então, se está acontecendo isso no meu lar, eu tenho essa responsabilidade de ter atraído e também de ajudar a resolver, né? Então, de eu manter também esse pensamento de harmonia dentro do meu lar e de estar visualizando, né, essa perfeição desse filho, desse membro da família, né, de filho de Deus, que, né, no mundo de Deus ele jamais utilizou a droga. Então, né, tem várias outras práticas, né? Então, a harmonia conjugal, vou falar aqui, né? Conjugal familiar e a visualização da perfeição, tá? E aí eu passo a bola para o doutor Henrique. Na Citinha a gente aprende uma coisa que é uma das coisas práticas mais básicas, né? Que é usar o poder da nossa palavra, o poder da nossa mente. Né? Porque é através da nossa mente que tudo nesse mundo vai se manifestando. Sim. Então, muitas vezes você tem alguém que na sua família que está manifestando um vício na droga, seja ela qual for, ou até mesmo você mesmo está manifestando esse vício da droga, né? Primeira coisa, reconhecer que você é filho de Deus ou que a pessoa é filha de Deus, incondicionalmente. Isso é um ponto, esse é o ponto que não muda, né? Que vem de Deus, que é o que o Marcos estava comentando agora há pouco, que são coisas imutáveis, né? O fenômeno muda, aquilo que está manifestado pode se transformar, pode mudar, e hoje pode estar sendo uma dependência química, alguma coisa assim. Então, primeiro, parar de reconhecer, por exemplo, esse meu filho é drogado, ele não consegue largar das drogas. Eu já estou usando o poder da minha palavra, a minha visualização, que a doutora Lilian comentou agora, de uma forma errada. Eu estou reconhecendo e afirmando que ele é uma pessoa drogada, que ele é um viciado. Então, acho que é uma das primeiras práticas que é preciso um esforço e uma dedicação é não reconhecer essa pessoa como dessa forma manifestada, mas como filha de Deus, como uma pessoa perfeita, criada à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, mesmo aqueles que hoje manifestam uma dependência química de alguma coisa. Ele é filho de Deus, então a gente tem que manifestar, né? A família tem que começar a trabalhar isso
de uma maneira que ela reconheça apenas o Filho de Deus, né? Para que isso comece a se concretizar. E outra, né, é a questão do amor, né, que a pretoria estava falando, dedicar o amor para essa pessoa, né? Fazer pessoas que se levam para esse tipo de coisa, tem alguma coisa lá dentro vazia, está faltando, né? Sentimento de amor, de acolhimento, de perdão, ou dela se perdoar, ou, né, pode estar acontecendo um turbilhão de sentimentos lá. Até aproveitar aqui para fazer uma citação de um livro aqui, né? O livro Superando Obstáculos, do pretor Yoshihiko Iwasaka. Tem um capítulo aqui que trata justamente sobre isso, que fala sobre a verdade que liberta do vício e das drogas, né? Que é o capítulo 8 desse livro aqui. E o professor Yoshihiko Iwasaka, ele coloca alguns pontos, né? Que ele diz assim, ó: podemos enumerar outros fatores que, isolados ou associados, podem levar à busca das drogas e à consequente dependência. Eu não vou ler tudo, mas algumas coisas que podem estar acontecendo, né? Sentimento de vazio, solidão, melancolia, fazem com que as pessoas fracas procurem drogas para anestesiá-las. Sentimentos reprimidos, os quais não podem ser extravasados de modo algum, né? E tem um outro tópico aqui que diz: medo e sentimento de culpa por ter cometido algum ato criminoso ou outros motivos guardados no subconsciente ou mesmo no consciente. Então, fazer essas reflexões, né? Se você é o próprio dependente hoje, você sabe quando você está precisando usar. E se você sabe quando está precisando usar, você sabe o que faz com que você procure a droga. E aí, nesse momento, acho que é importante o esforço e a dedicação, e você reconhecer que você é um próprio filho de Deus, então afirme para você mesmo que você é filho de Deus, ou se é um familiar que está ouvindo a gente agora, assistindo, reconhecer como filho de Deus e identificar esses pontos e suprir essa carência, né? Essa falta de amor. Se é o perdão, né? Manifestar, né? O perdão, procurar se harmonizar, né? Que a doutora Lília estava comentando, e através dessas práticas persistentes e contínuas, né? Não adianta fazer só hoje e depois não deu certo, né? Mas que ela possa estar persistindo, né? Reconhecendo, elogiando, manifestando amor. Porque aí esse vazio que está sendo preenchido por um sentimento de necessidade de usar drogas, ele vai começar a ser preenchido por outros tipos de sentimento, e aí o Filho de Deus perfeito ele vai começar a se manifestar, né? Na Seitione tem a prática do diário de elogios, né? Da oração do perdão, né? O diário de elogios, inclusive, você pode encontrar lá na nossa livraria, assim como esse livro, né? Superando Obstáculos, na livraria virtual da Seitione, de estar fazendo isso daí, né? E esses sintomas, vamos dizer assim, que provocam essa dependência, eles vão se tornando cada vez mais claros, e a partir do momento que eles são expostos, e aí eles podem ser eliminados, né? Ele vai sair do seu subconsciente, vai sair do seu consciente, e aí a família vai poder acolher mais. Porque a gente vê muitas famílias que têm pessoas que são dependentes químicas, mas a família, ao invés de buscar dedicar amor, acolher, apoiar, critica, reclama, né? Reforça ainda mais aquele vício, aí ao invés de salvar, parece que amarra uma âncora no pé da pessoa e joga no fundo do poço, né? Então, acho que algumas práticas a gente vai vendo dentro desse ensinamento e que a gente vai aprendendo, né? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcos. Tem mais alguma dica aí? Não, pode fazer. Ou essas estão boas, né? Tá. Então, já que o professor Marcos não deu a dica aqui, né? Já falou que essas estão boas, eu vou fazer essa pergunta, então, direcionada direta para ele, né? A gente comentou aqui, então, sobre essa questão de olhar essa essência divina, né? De Filho de Deus. E aí, que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a importância de reconhecer essa essência divina do Filho, né? Por que os pais precisam reconhecer essa essência divina dele? Bom, na verdade, reconhecer a essência divina do outro é importante para que o outro possa manifestar essa essência divina, né? Então, essa é uma questão crucial, mas que às vezes a pessoa, assim, numa conversa assim, fica imaginando, mas como é que eu vou enxergar essa essência divina? Vamos separar, então, o que está manifestado daquilo que a pessoa é realmente. Então, as pessoas às vezes perguntam assim, tá bom, Seitione fala que nós temos que ver a imagem verdadeira do outro, né? Essa é a perfeição do outro. Mas o que é ver a imagem verdadeira? Eu pergunto muitas vezes isso até em eventos que a gente faz,
E as pessoas ficam meio que viajando, né? É ver o Filho de Deus. Tá, mas o que é ver o Filho de Deus? Ah, é ver a perfeição. Tá, o que é ver a perfeição? Ah, é ver a imagem verdadeira. Fica todo mundo... Fica girando, né? girando. Não, mas eu quero saber o que é. E elas não têm noção de como fazer isso. Então, como é que a gente faz isso? Tudo é criado a partir da palavra, como o professor Henrique falou, e tudo é criado no mundo mental, em primeiro lugar. Então, a gente cria no mundo mental a imagem que a gente quer ver refletida no plano que a gente chama no plano material, né? Na tela do tempo e do espaço. Então, eu tenho que criar isso nitidamente. Ora, se eu tenho um filho que se comporta com vícios, então o vício, olha, eu vou dizer para vocês, a gente falou droga aqui, mas droga pode ser, o álcool pode ser uma droga, as que a gente já conhece, eu não preciso nem citar, e também até vícios de ficar tempo em tela de computador, não sair da tela do computador, não conseguir se desligar na tela do computador. Vamos colocar todo mundo dentro desse mesmo balaio, né? Então, a pessoa, o que é que ela precisa fazer? Precisa realmente orar a Deus, fechar os seus olhos. Temos, obviamente, práticas, né, que nós chamamos de meditação Shinsokan, não dá para a gente explicar aqui, mas no YouTube tem vários e vários vídeos de como praticar a meditação Shinsokan, mas, eventualmente, se você não souber, faça a sua oração, feche os seus olhos e visualize a pessoa como ela manifestando aquilo que é a perfeição dela. Por exemplo, um filho que não está se alimentando junto com a família, jantando, eu estou visualizando ele jantando, eu visualizo ele chegando em casa dizendo, olha, eu me arrependi de tudo que eu estou fazendo, então eu quero largar tudo isso. Porque o professor Henrique falou do ponto de vista da pessoa que é usuária. Enquanto a pessoa que é usuária não reconhece que está fazendo o outro sofrer, dificilmente ela larga o vício. Porque ela vai usar e ela acha que ela está certa. Então, ela está encobrindo, por exemplo, algumas coisas que estão dentro dela. Ela olha o entorno, não sente que está fazendo ninguém sofrer. Ela é a única vítima, né? Então, eu vejo o quê? Eu visualizo o meu filho chegando, olha, a mãe, o pai, me perdoa, eu estou equivocado. Tudo mentalmente, fechando o olho e vendo isso mentalmente. Visualizo ele trabalhando, visualizo ela trabalhando. Então, vou visualizando a pessoa na sua rotina diária, fazendo todas as coisas que uma pessoa que não é viciada faz. Bom, muito bem. Então, isto é ver a imagem verdadeira. Na verdade, é ver a imagem verdadeira projetada na tela do tempo e do espaço. Então, a imagem verdadeira, que a gente chama de perfeição, ela está projetada em todos os lugares aqui ao nosso redor. Dentro do nosso corpo, dentro da própria natureza, no equilíbrio da natureza, isso tudo é uma manifestação da imagem verdadeira. Então, você que está nos assistindo, feche os olhos, visualize seu filho convivendo com vocês, visualize o seu filho jantando, almoçando, a sua filha, claro, obviamente, visualize trabalhando, mas visualize ele, então, com uma vida sem ser usuário e sinta isso do fundo da sua alma. Você tem que sentir isso, porque Deus, né, nos ama tanto que Ele sempre nos dá aquilo que nós pedimos. Aliás, antes de pedir, Ele já nos deu. Então, eu recomendo a você fazer esta prática. Se me permite, né? À vontade, fazer uma colocação, que é um ponto, sim, super importante que o Dr. Marcos falou, que é reconhecer que o outro está sofrendo, porque a tendência é a gente se vitimizar mesmo, né? Não, eu estou usando drogas porque é só assim que eu vou esquecer, né? Dos meus complexos, dos meus sofrimentos, das minhas autopunições, né? Então, a droga é muito utilizada para isso mesmo, né? Para adormecer essa consciência de sofrimento, de carência, de solidão, daquele aquele pensamento, aquela sensação de que é impotente, né? Que não consegue fazer as coisas, né? Então, tudo isso pode ser gatilhos aí para esse uso da droga. Mas eu achei bem interessante, assim, se você chegar nesse nível de perceber que a sua família está sofrendo e você decidir a não utilizar mais a droga, nossa, você deu um passo gigante. Porque muitas vezes o uso da droga também é para fazer mesmo o pai e a mãe sofrer. Né? É meio que, né? Não estou preocupado que meu pai e minha mãe estão sofrendo, porque às vezes é um ódio que sente do pai, é ódio que sente da mãe, e quem deu esse corpo para nós foi os nossos pais. Né? Então, eu vou destruir o corpo que foi presente dos meus pais. Pode ser consciente, pode ser inconsciente, né, professor? E aí que está o problema, né? Enquanto ele não sai da casca dele, né?
de que, não, eu sou sofredor aqui e eu uso droga mesmo, porque é só assim que eu vou aguentar viver essa vida, né? E não está se importando com o outro, né? Enquanto não houver esse ver o outro, né? E só ficar olhando para si próprio, a mudança não vai acontecer. Mas aí também que é importante a reflexão dos pais. Por que o meu filho não está vivendo de uma forma que está me proporcionando felicidade? Né? Por que meu filho está caminhando, né, de uma maneira que está me dando desgosto? Né? E aí que é importante os pais refletirem. Né? Então, eu também estou deixando de fazer alguma coisa, ou já deixei de fazer algo, para que meu filho tivesse o desejo, como a Seitiané nos ensina, né, para nós filhos, acordar todos os dias pensando, hoje também vou dar alegria para os meus pais, hoje eu vou dar orgulho para os meus pais, ainda que a gente não tenha mais os pais aqui presentes. Né? Então, se o seu filho não está acordando todos os dias pensando, hoje eu vou dar alegria para os meus pais, né? Então, é aí que é importante os pais refletirem. Por que meu filho... Então, será que eu estou pensando de hoje também dar alegria para o meu filho? Hoje também reconhecer meu filho como filho de Deus, visualizar, como o Pretor Marcos falou, né? Que é um filho bom, maravilhoso, que está aqui comigo, tomando café, almoçando, que a gente está dialogando, né? Que a gente está... Né? O pai e a mãe mais presente. Né? Então, você quer um filho mais presente na sua casa, mas você está sendo presente para o seu filho? Então, gente, por isso que quando os filhos decidirem, nasci para dar alegria para os meus pais, e quando os pais decidirem, nasci para dar, né, gerei meus filhos para dar alegria para os meus filhos, eu acho que começa, né, assim, dar o start aí, né, o despertar para a solução dessas situações aí, né? É interessante. Eu queria até aproveitar de novo esse livro aqui, que, aproveitando esse gancho aí da Pretora Línia, tem um trecho que o professor Iwasaki ele coloca assim, ó, quando se manifesta a revolta por meio de críticas, desobediência e comportamentos rebeldes, existe por trás do sentimento de rejeição e carência. Né? Então, você tem dois sentimentos aí que podem estar guardados ali dentro. O jovem quer, assim, chamar a atenção ou, ainda que inconscientemente, vingar-se, causando sofrimento aos pais. É isso que a professora estava comentando agora. Com esses sentimentos, são facilmente atraídos por drogas de todos os tipos, que são meios de camuflar a mente insatisfeita e também uma espécie de analgésico, de fuga. Além disso, corroendo pouco a pouco seus corpos, estão punindo seus pais que lhes deram esses corpos e punindo a si próprio também, pois começam a desprezar-se. Então, acho que os pais, nesse momento, precisam fazer uma grande reflexão, né? Como foi a notícia da chegada desse filho? Né? Como é que você tem se relacionado? Você é um pai presente? Você é uma mãe presente? Ou você é aquele... abre aspas, viciado em trabalho, viciado em dinheiro e que quer trazer todos esses benefícios para dentro de casa e esqueceu que lá dentro tem uma família, tem um filho, uma filha, né? Que estava esperando por você chegar do trabalho para brincar um pouquinho e você já está cansado de trabalhar e não está dando mais a atenção. Né? E aí ele começa a ficar revoltado, começa a aportar, né, as estripulias dele aí, fazer as artes todas, mas para quê? Para chamar a atenção. Né? E, de uma certa forma, inconscientemente, chamar a atenção, falar, se eu fizer isso, eu chamo a atenção dos meus pais. Né? E aí ele começa a fazer isso. Então, fazer uma grande reflexão, né? Olhar no espelho e falar, quem eu sou como pai? Quem eu sou como mãe? Né? Quem somos nós como pais, né, na vida desse nosso filho? Nós somos pais verdadeiros que manifestam um filho de Deus na forma de pai e de mãe, e eu estou esperando que meu filho manifeste um filho de Deus perfeito com base nas minhas cobranças e nas minhas críticas. Né? Por isso que é tão importante o envolvimento e a relação da família nesses pontos, né? Para que sejam encontrados esses pontos vazios de carências, seja lá afetivas ou o que mais, né? E aí sim preencher o coração através do amor, do acolhimento, né? Para que esse filho não tenha mais a necessidade de entorpecer esse sentimento de revolta, de carência, ou até de dependência dos pais, né? Como ele está dependendo do pai, os pais não estão resolvendo nada, ele vai lá e cai para o mundo da droga. Né? Então ele vai para esse lado aí. Então acho que é importante, né, os pais fazerem essa reflexão,
refletirem, se reconciliarem, pedirem perdão para os filhos, né? Se mentalmente, se hoje ali na lata não está dando, né? Então começa visualizando, igual o professor Marcos falou, coloca seu filho mentalmente na sua frente, sua filha mentalmente na sua frente, peça perdão, reconheça aquilo, né? Eles como filho de Deus, né? Como alegres, felizes, saltitantes, né? Saudáveis, trabalhando, estudando, fazendo tudo o que de melhor a gente pode imaginar de um filho de Deus e começar a visualizar isso, né? Parar de reconhecê-lo como dependente, como viciado, reconhecer como filho de Deus, mas fazer essa autorreflexão também, ela é muito importante para os pais nesse momento, né? Porque a tendência, muitas vezes, é a gente querer se afastar de situações como essa. Aí, em vez de melhorar, vai piorar mais ainda. Sim. Né? Você queria falar mais alguma coisa? Não, é que eu me lembrei de um exemplo. Uma vez eu estava dentro de um ônibus, né? E sentou do meu lado um rapaz, e aí a gente estava sentado, eu e esse rapaz, do lado do cobrador do ônibus. E aí parou o ônibus, num ponto de ônibus, e uma jovem, né, uma menina, estava fumando. E é interessante que aí eu e o cobrador tivemos o mesmo pensamento, né? Nossa, tão bonita, tão jovem, e fumando. Aquelas coisas mesmo que passam de pronto assim na mente da gente. Aí o rapaz que estava do meu lado, ele falou assim, mas não é muito fácil parar de fumar. Né? Ele falou assim, às vezes parar de beber é mais fácil, porque a pessoa bebe, ela, né, chega até cair no chão, tudo é uma coisa que a sociedade vê, é uma coisa mais visível. Mas fumar não é muito visível. Então, é por isso mesmo que acaba ficando até mais difícil para a gente eliminar. Aí ele contou a história dele, ele falou, eu sou um ex-usuário de droga, né? E eu usei muita droga, e ele estava todo vestido de branco, né? E ele até parecia meio com você, viu, Pedro? Esse jovem. E aí ele falou, eu usei muita droga. E sabe quando que eu usava mais? Toda vez que a minha mãe falava, meu filho, eu sofro muito porque você usa droga, eu sofro muito. E aí ele falou assim, quando minha mãe falava isso, eu usava mais, porque eu pensava, eu vou usar mais droga, porque aí eu vou morrer. E aí a minha mãe vai parar de sofrer. Porque ele amava tanto a mãe que não queria ver a mãe sofrendo. Mas olha na cabeça dele, como que ele ia eliminar o sofrimento da mãe? Então, ele não tinha dado esse up que o professor Marcos falou, né? Que, não, o outro está sofrendo, então eu vou mudar porque eu amo e né? E eu desejo melhor para ele. Não, na mente dele, minha mãe está sofrendo porque eu uso droga, então eu vou me drogar mais para eu ter uma overdose e eu morrer. Aí, se eu morrer, o sofrimento da minha mãe acaba. Então, ele pensava assim. E o pai já não falava nada. Então, ele achava que o pai não dava nem atenção para ele. Até que um dia, o pai foi até lá, a boca lá de fumo, e pagou uma dívida dele, que ele estava já jurado de morte, né? Por conta dessa dívida. Aí o pai foi lá, pagou. Aquilo já começou a mexer o coração dele, né? E aí que a gente vê essa coisa da família, desse envolvimento da família, desse amor da família. Foi a primeira manifestação que ele sentiu, porque imagina, o pai, vocês são pais aqui, né, sabe? Mas para ele, aquele momento foi a primeira manifestação de amor que o pai teve com ele. Meu pai pagou minha dívida de droga. E aí, aquilo foi tão impactante para ele que ele foi, depois o pai foi embora, ainda ele ficou lá, mas depois ele pega um ônibus e o cobrador do ônibus entrega um folhetinho mostrando que tinha uma clínica para drogados. Aí ele falou, botou esse papelzinho no bolso dele, só que ele chegou tão chapado em casa que ele ficou, acho que uns 2 dias dormindo. Quando ele, enfim, acordou, ele vai se trocar e aquele papel do endereço da clínica de recuperação cai do bolso dele, ele fala, eu vou. Ele mesmo fez a mala dele e tal, e falou para o pai e para a mãe que ia. Mas ele fala, a partir do momento que eu senti que meu pai me amava, não o fato de ter dado o dinheiro em si, mas o meu pai veio numa boca de fumo. Ele fala, meu pai jamais, né, não imaginava que jamais meu pai faria isso. Então, é aquela manifestação do amor que o filho sentiu naquele momento. E aí ele falou que o que depois foi o finalmente mesmo, para ele falar, não, agora eu não volto mais, quando na clínica, ele falou, ninguém foi me visitar, mas o meu pai foi. Ele falou, quando meu pai foi me visitar, então hoje eu estou aqui com os meus amigos cavalheiros, e para mostrar para você, pai, que você tem uma força grandiosa, né?
olha como foi impactante para o filho a presença do pai na clínica. Ele falou, eu nunca imaginei que meu pai viesse numa clínica de drogados, e meu pai veio. Então, meu pai me ama. Pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou parar de... Né? Então, ele atingiu esse ponto fundamental que o professor Marcos falou, de reconhecer o sofrimento do outro, né? E graças a esse amor, né, dos pais, ele falou, não, pelos meus pais eu vou parar. E sabe por que ele estava de branco? Porque ele falava assim, antes eu levava a morte, hoje eu levo vida, porque eu sou enfermeiro. Né? E eu dou aula, eu dou palestras para famílias, né, que estão envolvidas com droga. Então, gente, como o amor salva mesmo, né? Com certeza, uma ótima reflexão, ótimo relato. Né? Bom, então vamos, aproveitando agora que a gente comentou dessa questão dos pais, né, da influência e tudo mais, vou jogar essa pergunta então agora para o professor Marcos, né? Como o pensamento dos pais podem influenciar nessa questão do filho usar a droga ou parar de usar a droga e tudo mais? Na verdade, a gente pensa assim, o pensamento influencia o outro, mas a gente já sabe, né, da própria neurociência já fez estudos que o pensamento em si, a gente diz que se nós nos comunicamos através do pensamento, quer dizer, nós não chegamos ainda aí, mas o que a neurociência percebeu é que gestos, até a própria fisionomia nossa, ela é captada pelo cérebro nas suas pequenas nuances, ou seja, assim, você percebe o que o outro fez, a careta que o outro fez, ou seja, o nosso sentimento ele se expressa também na fisionomia, ele se expressa na forma de falar, ele se expressa também através do nosso pensamento. Né? Eu queria até recomendar a leitura dessa revista Mulher Feliz, número 441, tem um artigo do professor Luciano Lago, que é justamente meu filho está usando drogas, o que eu faço. E aqui tem várias orientações que ele nos dá, importantes, né? Então, qual é o tipo de pensamento? Eu queria, antes de falar do pensamento, falar dos comportamentos dos pais. Ele vai citando algum aqui. Por exemplo, como o professor Henrique falou, né, esse filho foi desejado, faça a seguinte reflexão. Né? É aí que começa a influência, não só do pensamento, mas do sentimento dos pais com relação aos filhos. Esse filho foi desejado, dizer, nossa, estou grávida, que maravilha. Ah, você está grávida? Puxa, que boa notícia. Eu fui, puxa, mas justamente agora. Ah, mas como assim, Marcos? Sim, nós acreditamos, não somos só nós, vários psicólogos trabalham nessa linha e mostram, provam, né, que o bebê, já desde a concepção, aquele serzinho que está lá, ele vai captando as influências da mente dos pais. Ou seja, aquele sentimento que o pai diz, não é a hora, por quê? Pronto, já fica ali gravado. Esse desejo, como foi falado pelos preletores, da questão de se vingar dos pais ou querer destruir o próprio corpo, pode ter vindo daí. Meu pai e minha mãe não me querem, então pronto, eu tenho que desaparecer. Tentativa de aborto, que o preletor Luciano coloca aqui também. Não é? Às vezes, vamos abortar, nossa, não é hora, será que a gente vai perder vai perder tempo com esse filho? Vamos gastar muito dinheiro? Então, outro sentimento que pode ser gerado, pode ter gerado aí uma questão das drogas, né? Essa questão de pertencimento, assim, essa criança pertence a essa família mesmo, ou, como o professor Henrique falou, o pai também, será que ou a mãe não tem lá os seus vícios? Ficar num celular é ter vício. Não adianta falar, o pai e a mãe que ficam hoje de cara no celular são viciados. Eu orientei outro dia uma mãe, ela falando sobre o filho dela, a questão do comportamento dele, eu perguntei como é que era o uso do celular dela. E ela falou assim, foi muito pior, meu filho era viciado em celular. E como é que você tirou ele do vício? Eu peguei um dia o celular e taquei na parede. O meu celular, de tanta raiva que eu estava, eu falei, Ela falou, E aí eu comprei um celular que só recebe chamada, só ligar e receber. Não tem WhatsApp. Não tem WhatsApp, não tem nada. Tem joguinho, assim, a partir do momento que eu deixei de ser viciado no celular, de não ficar usando o celular o tempo inteiro, de ler, etc. Meu filho mudou o comportamento, começou a ler junto comigo, começou a mudar o comportamento com relação a isso. Então é fácil, né? Você não quer que seu filho seja viciado, não seja viciado você. Deixa eu ver outras questões que ele coloca, né? Bom, aborto já falei. Se de repente a pessoa deseja, acho que hoje diminuiu bastante, mas assim, eu quero uma menina, aí fica sabendo que quero um menino, puxa vida, ou o contrário. Também são fatores que podem levar a essa influência do pensamento e do sentimento dos pais na criança. Levem isso a sério. Como é que eu faço, Marcos, com relação a esse sentimento? Se eu tive esse sentimento? Bom,
Primeiro, arrependimento, puxa vida, não, esse filho é amado. Segundo, é a oração. Você pode fazer uma oração dizendo, meu filho, minha filha, você é amado, filho de Deus. No momento que eu concebi você, eu era ainda imatura, eu era imaturo também, então eu, né, acabei pensando de uma forma equivocada, mas acabou, eu amo você do jeito que você é muito bem-vindo, eu amo você, você me ama. E nós temos a oração da reconciliação, que está também num livreto chamado Livreto Shinsokan, tem aí disponível na livraria virtual. A gente faz a oração da reconciliação também do fundo da alma, e aquele que se arrepende, com certeza, receberá o perdão. Então, quando o pai e a mãe se arrependem do pensamento, obviamente o filho irá perdoá-lo. Então, são alguns aspectos que estão aqui nessa revista que eu acho que vale a pena você que está assistindo ter esse exemplar e ler com mais profundidade. Beleza. Complementar alguma coisa? Não, tá perfeito. Tá perfeito. Aí a leitora Lília trouxe esse relato, né? Maravilhoso, inclusive. Não é da Seichonoye em si, mas, né, o fato do amor, dele, né? do amor, que é o que a gente prega, que né? que a Seichonoye realmente prega. Ele comentou sobre a questão da clínica, né? Que ele entrou ali na clínica, né? Tudo mais. Eu gostaria de saber se... Vou perguntar agora para o leitor Henrique, passar um pouquinho aqui, se a Seichonoye, ela se posiciona contra algum tratamento nesse estilo de internação, psiquiatria, outros tipos de terapia em relação à droga, tudo mais. Qual que é a visão da Seichonoye em relação a isso? Não, muito pelo contrário. Acho que esse tipo de recurso, nesse mundo que a gente vive, eles vêm para somar, né? Para ajudar a sanar esse tipo de situações. Porque muitas vezes a pessoa ou a família já está tão envolvida, né, dentro desse processo, que ela não consegue mais se desvencilhar sozinha. Ela vai precisar de uma ajuda, né? A gente está aqui para isso, para tentar ajudar. Mas também existem as clínicas, né? Existem as terapias, né, que são utilizadas hoje. O pessoal usa até questão de vai praticar mais esporte, vai ter um outro estilo de vida, né, para buscar mudar a qualidade de vida e buscar preencher esses espaços, né? Então, não tem por que a gente se posicionar contra isso, porque justamente ela vem para apoiar, né? Junto com as práticas, reconhecendo a imagem verdadeira, o Filho de Deus, né? O elogio, o acolhimento, e se necessário, sim, busque clínicas, né? Muitas vezes está numa situação em que vai precisar de um auxílio, né? Vai precisar de um auxílio para conseguir se libertar de alguns sintomas, muitas vezes, né? Porque aquilo já está refletindo até fisicamente num quadro clínico da pessoa, então ela vai precisar de um apoio psicológico, né? Médico. Então, para que isso venha a somar, né? Venha somar junto com as outras práticas que a gente já listou aqui, um monte, né, de situações que podem ser vistas, combinadas com essas situações, né? Porque tudo isso não é porque está em uma clínica que deixou de ser filho de Deus, mas ali, muitas vezes, ali é a prova do amor, né? Esse relato dessa história que a Perota Lília colocou, né? Ele mesmo tomou a iniciativa de se auto-internar, que fala, né? De lá, né? Se colocar lá, entrar na clínica, iniciar o tratamento. E quando o pai percebeu, né, os pais perceberam isso, o pai foi lá, né, foi visitar na clínica. Esse apoio é extremamente importante dentro desse processo. E é bem bacana também o fato seguinte, a importância de mudar de ambiente. Né? Então, às vezes já chegou num ponto que esse novo ambiente é a clínica. Né? Às vezes é mudar de escola. Né? Por quê? Porque é onde é o foco, né? Onde aquele né? Meio, né? Aquele meio que ele está envolvido, como a gente já falou da influência do meio, né? Então também, né? O mestre fala, né? Que a mãe de Mêncio ela mudou o filho 3 vezes de escola. Então da importância assim de também de tirar, né, daquele meio, porque às vezes, né, o filho quer sair, né, mas ele não consegue porque as pessoas ao redor estão lá e estão incitando a que ele continue no vício. Então esse mudar de ambiente é muito importante, né? Então, se possível, né, mudar de escola, colocar numa clínica, né, se for necessário, tudo isso, né?
os pais vão receber essa sabedoria de Deus, e por isso que já foi falado da meditação Shinsokan, né? Para que, né, os pais, com relação ao filho, então faça a meditação Shinsokan, peça orientação para Deus, qual o melhor caminho, né? Mas buscando, né, verdadeiramente esse caminho, mas essa mudança, então, como foi falar também do esporte, então vai para uma academia. E falando em academia, vamos para a academia da Seitonoye também, né? Treinamento então, espiritual, né? São essas mudanças, né? Essa mudança de hábito, de locais que ele frequentava, tudo isso vai fazendo, né? E como assim, essa parte do pertencimento que o Dr. Marcos falou, acho extraordinária também, né? Porque tem muitos jovens que eles assim moram com outras famílias, então eles se sentem também, né, que foram abandonados pelos pais, né, biológicos, e aí ele muitas vezes não se encaixa, né, na nova família por parte de algum familiar, não se sente, né, reconhecido por esse familiar. E se torna uma pessoa também muitas vezes tímida. A timidez também leva para a droga, né? Quantas pessoas, elas usam droga porque quando elas usam, elas se tornam mais alegres, mais espontâneas. Entendeu? E elas começam a se sentir bem com elas. E aí elas começam a se relacionar melhor com as pessoas, porque até então elas não conseguiam falar, elas não conseguiam se expressar. E a droga faz com que elas se libertem. Né? E aí vem o nosso papel, o papel dos pais, da educação, dos professores, da religião, de propiciar ambientes para que esse ser humano maravilhoso se expresse com alegria. E aí entra, né, Dr. Marcos? A educação da vida, não tinha como não falar, né? Falou Da educação da vida. Quando a gente aplica a educação da vida, que é a pedagogia da Seitonoye, né? Ao aplicar essa pedagogia, que pode ser em casa ou pode ser na escola, né? A gente vai propiciar um ambiente de alegria, de expressão espontânea daquela pessoa, de reconhecimento dos talentos de cada um, da individualidade de cada um. E tudo aquilo que ele ia encontrar na droga, gente, ele vai encontrar na educação, ele vai encontrar no amor, ele vai encontrar no envolvimento, não é? Nessa alegria dele se expressar. Então, gente, tudo isso, por isso que são muitos pontos, né, para serem refletidos, mas vão observando aí, né, esses pontos importantes, até que ponto esse filho está se expressando dentro do lar, está sendo espontâneo, e se não tiver, né, chega em casa, às vezes está sempre calado, né. Tem um outro caso extremo, não seria de uso de droga, mas colocando aqui, um menino que ele tinha a responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, os pais trabalhavam fora. E aí? Será que ele era reconhecido porque ele era aquele irmão que cuidava, né, tão bem do irmãozinho? Creio que não, que ele não era reconhecido. Os pais chegavam, já ia lá atrás das coisas, e a mãe já ia fazer a janta, e não se conversava com aquele menino, não elogiava, não agradecia por ele ter cuidado do irmão mais novo na ausência dos pais, né? E até que um dia a mãe chegou, foi direto para a cozinha, foi fazer a janta, chamava esse menino, ele sempre calado, 11 anos. Sempre muito calado em casa, mas os pais não chegavam para saber por que ele estava calado, né? Porque não davam elogio, não perguntavam como foi o dia na escola, e o menino calado, mas ele tinha que ser o responsável pelo irmão mais novo. Ele já, né, recebia essa pressão. A mãe chega, faz a janta, chama o filho para jantar, o menino não desce do quarto, ela sobe a escada, vai lá, o menino tinha tirado a sua própria vida. Né? Então, esse é o extremo de um lar, né? Que a gente não está aqui para culpar os pais, não, tá? Mas para mostrar o valor dos pais, o valor de diálogo, o valor do amor, o valor de perceber, né, que seu filho está precisando de uma atenção, de se expressar mais, de ter oportunidade de se expressar, né, de ser ele mesmo, dele se sentir valorizado por isso, né? E uns buscam a droga, outros acabam, né, tirando a vida um pouquinho mais rápido, né? Acho que
É uma coisa que foi bem colocada aqui, né? A gente comentado sobre essa questão do uso do celular, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui, na verdade, esse diálogo, né? É muito importante dentro da casa, né? A gente ter esse diálogo, conversa. Nem que for uma conversa bem simples, mas ter essa conversa, assim, né? Perguntar como foi o seu dia e tudo mais. Talvez deixe um pouco dessa questão, às vezes, do filho estar ali se sentindo meio que isolado, né? Ele se sente meio sozinho e tudo mais. Essa conversa é muito importante, né? Dentro dos lares aí e tudo mais. E aí, na próxima pergunta aí, aqui está falando sobre... queria saber quais as reflexões sugeridas pela Seichonoye que podem ajudar as pessoas que estão nesse momento, né, do uso da droga, os jovens, adolescentes, ou até mesmo algumas outras pessoas adultas, né, em uma possível crise existencial relacionada ao uso das drogas. Aí fica aí à vontade, quem gostaria de responder agora. Qual é, então, queria que você repetisse a pergunta. Quais reflexões sugeridas pela Seichonoye, né, que podem ajudar a pessoa diante de uma possível crise existencial relacionada ao uso das drogas? Bom, eu acredito que nós já colocamos, né, todas essas reflexões aí, se tiver alguma crise, né, obviamente crise, às vezes uma crise de usar né, um excesso de drogas, etc e tal. Então, é óbvio, né, que se for uma crise, por exemplo, que a pessoa usou uma overdose, né, a primeira coisa é procurar assistência médica urgente, né, nesse sentido, porque já chegou num nível bastante grave, né, então precisa realmente procurar assistência de pessoas especializadas que sabem trabalhar e tratar com esse tipo de situação, né. Esse é o primeiro ponto. Segundo, bom, pode ser que quando chega nesse nível, a gente pensa assim, é sem volta, né? Quer dizer, já chegou, não há volta. Mas a gente sabe que tudo na vida tem realmente volta e pode ser que uma crise dessa, então leve a uma reflexão profunda por parte da pessoa, né? Mas não adianta só a pessoa refletir, né? O usuário de drogas refletir, os seus pais, como nós falamos várias vezes aqui, devem partir para uma reflexão profunda, né? Mais uma que eu queria colocar por acaso, se esses pais colocaram o filho numa disputa entre os dois. Porque isso também acontece, né, dos pais ficarem disputando o filho e um joga contra o outro, etc. e tal. E essa disputa faz a criança se sentir totalmente perdida, né? E muitas vezes, quando os pais, um outro ponto, né, demonstram infelicidade, os filhos são levados a crer que eles são fruto da infelicidade. Muita criança pensa desse jeito, né? Eu que estou fazendo os meus pais sofrerem, eu que sou a infelicidade dos pais. Isso também lá no futuro pode levar a criança a ter algum problema sério, inclusive chegar numa crise. Então, para terminar aqui, acho que minha participação, por causa do horário também, né, que eu estou vendo, só dizer justamente que se chega num ponto de uma crise, vamos evitar isso, né? Mas se chegou, obviamente, procurar ajuda imediata, fazendo uma reflexão profunda. E no meu entender, num caso desses, pais procurem a Seichonoye, procurem o orientador do ensinamento, conversem com ele, peguem as orientações que eles irão dar para você, porque cada caso é um caso, a gente precisa analisar cada caso, e participem dos nossos eventos, principalmente de um evento numa academia de treinamento espiritual. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de complementar? Acho bacana isso, né? Até reforçar essa questão da participação nos seminários, nas academias, né? A gente já perdemos as contas aí. Quantas vezes a gente viu numa academia, né, participando do seminário? Mas são inúmeros relatos também de pessoas que eram usuárias de drogas, né? E foram participar de um final de semana, né, na academia, né? E durante esse final de semana, onde a prática é de oração, prática de reconhecimento do Filho de Deus, né, a prática da meditação, a prática da purificação da mente, né, são várias práticas que a Seichonoye promove dentro desses seminários, e num curto espaço de tempo, pessoas que estavam ali dependentes de qualquer tipo de droga, se libertam que elas despertam simplesmente porque que elas são, né, desperta para o Filho de Deus, para a imagem verdadeira, e naquele momento já dá aquele estalo, né, aquele clique de não ter mais a necessidade de usar, né? São muitos relatos mesmo, né, que a gente vai vendo, pessoas que foram até para o seminário, até para traficar, né, muitas vezes, e quando começaram a fazer parte do seminário, entregaram tudo aquilo lá, falaram, olha, eu vim para fazer isso, mas eu entendi que isso não é o certo, que isso não é uma prática de um Filho de Deus e tudo mais, e largou ali tudo, né, e seguiu a vida normal, né? Se é que pode normal do Filho de Deus, né? Que não precisa desse tipo
de coisa para sentir alegria, sentir felicidade, né? Não precisa ficar anestesiando o consciente para manifestar a alegria. Então, essas reflexões, elas são importantes. Então, se a gente vocês puderem participar, né? É que às vezes a gente fala assim, né? Essa é aquela pessoa, ele é que está precisando, né? Podia estar aqui, né? Mas muitas vezes o anjo que vai levar essa luz é você mesmo que está participando ali, né? A gente tem que entender muitas vezes antes de levar o conhecimento para outra pessoa que, na nossa percepção, é ela que está precisando e não a gente, né? Mas na Seitianoye a gente também aprende que nada vem por acaso e ninguém caiu ali de paraquedas, né? A gente até existe essa expressão, cair de paraquedas. Mas na Seitianoye a gente aprende que não caiu de paraquedas, caiu porque tem que estar ali mesmo. Né? Caiu porque tem que estar ali, fazendo aquilo ali, vivenciando aquilo ali e entendendo essas questões. Então, dentro dos seminários, dentro das reuniões da Seitianoye, né? Dentro do... hoje não tem um seminário perto de mim, não tem uma reunião perto de mim. Entre em contato com a gente, tem o departamento de orientação pessoal, você pode entrar lá, entrar em contato, né, por telefone mesmo e pedir essa orientação, né, procurar um preletor da Seitianoye para orientar sobre essas questões e fazer. Muitas reflexões virão, isso com certeza. Não dá nem para enumerar quantas, porque isso vai depender muito do caso a caso, né? Então, vão acontecer. Mas são algumas formas que a gente pode tentar ajudar dentro do ensinamento para que essas pessoas possam realmente se libertar e manifestar o Filho de Deus e fazer com que essa ilusão da dependência de droga desapareça de uma vez por todas, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Então, para os pais, nada é maior do que o amor dos pais, né? Porque é o próprio amor de Deus. O amor dos pais é o próprio amor de Deus. E para o filho, saiba que você é filho de Deus, que você é espírito, que você é de um valor inestimável para o mundo, para os seus pais, para a sua família, para toda a humanidade, que você é único, não tem ninguém igual a você, que você é extremamente importante. Saiba disso e leia o livro dos jovens. Tá bom? A minha irmã e vários amigos dela que foram usuários de droga se libertaram quando reconheceram que são filhos, que eram filhos de Deus e que são filhos de Deus, né? Todos deixaram de usar drogas graças ao livro dos jovens, que você encontra também na livraria da Seitianoye, tá bom? Lembre-se sempre disso, você é uma pessoa muito especial, muito querida, né? E Deus, né, conta muito com você, Deus te fez assim perfeito e, né, é essa perfeição que a gente veio aqui para manifestar, né? E é possível. E nunca pensar, né, meus amigos, que é difícil. Sim. Não é difícil, para o Filho de Deus não tem nada difícil, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui os preletores, né, citaram alguns livros, né, você pode encontrar na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br, também onde encontrar, né, os nossos eventos, no nosso site, sni.org.br também, você encontra também todas as informações lá. Bom, gostaria então de agradecer profundamente, né, de essa oportunidade de estar aqui nessa mesa com os senhores, então, Preletor Marcos, Preletora Lília, Preletor Henrique, muito obrigado pelo amor de todos vocês aí, né, o ensinamento. Agradecer a presença de você aí dentro, na sua casa, né, aqui no nosso vídeo. Pedimos para o nosso Diálogos, né, pedimos que vocês continuem acompanhando o canal da Seitianoye aqui no YouTube, né? Ativem o sininho, se inscrevam. Eu sempre quis dizer isso. Se inscrevam, ativem o sininho. Deixa o seu like. Deixa o seu like aí no vídeo, né? Para que você possa ter mais conteúdos da Seitianoye. São conteúdos enriquecedores aí para você, tá bom? Por hoje é só, pessoal, né? Digamos assim. Mas teremos mais conteúdos aí para você, né? Um grande aprendizado da Seitianoye. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. As academias de treinamento espiritual da Seitianoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações,
práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.